para de ler artigo na internet sobre o mercado, notícias sobre o mercado e vai falar com o maior número de pessoas. Não importa se é presencial, se é virtual, mas entende aonde essas pessoas estão trabalhando, o que a empresa está passando, quais são as prioridades, quais são os gargalos, como é que uma pessoa vê o seu perfil. E a partir daí, quanto mais você vai pegando esse cheiro do asfalto, mais você consegue saber quais são as opções que te cabem e dentro das opções que te cabem, qual te remunera e te valoriza da melhor forma. Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Estamos começando mais uma edição do Invista com o Thiago. Eu sempre começo, sou o Lucas Goldstein, sou podcaster da Suno e eu estou com o fundador, o Thiago Reis. Olá, Thiago. Olá, Lucas. Olá também, Ricardo Basaglia, uma pessoa que eu considero um amigo. E também olá você, nosso ouvinte. Já anunciou o Ricardo Basaglia, ele é headhunter, é o cara que está atrás de cabeças para os melhores postos no mercado, né? Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Thiago, pelo convite. Poxa, sempre é um prazer falar desse tema e quando a gente fala com amigos aqui, a conversa flui. Então, estou ansioso e animado aqui para esse papo. Basaglia, o que é um headhunter? Como é que é a rotina aí de um caçador de cabeça? Bom, Thiago, de maneira tradicional, eu poderia dizer que um headhunter é a pessoa que é contratada para encontrar um executivo para preencher uma posição dentro de uma empresa. Então, seja porque você está aumentando o seu time, você precisa substituir alguém, você tem um projeto para iniciar, então você precisa contratar uma pessoa para desempenhar uma função, e aí você contrata um headhunter para encontrar a melhor pessoa. E o que eu poderia dizer é que dentro agora de uma era onde você cada vez mais tem a busca por cérebros, né, a disputa por talentos, então essa foi uma área extremamente aquecida. E já trazendo aqui um dado interessante, muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, Basaglia, como é que essa área de recrutamento está tão aquecida se a gente tem um índice de desemprego de 14%? O que acontece é que o PIB não explica uma parte importante das contratações. A gente não pode esquecer que a gente está num país onde, infelizmente, tem um déficit educacional muito grande, então parte das posições que precisam ser preenchidas, a gente não formou no volume que é necessário pelo mercado. E o segundo aspecto é que tem uma evolução natural do mercado, quando a gente fala de profissões na área de tecnologia, de serviços digitais, onde você nem sequer formou pessoas na quantidade que o mercado demanda, e isso não tem a ver só com o Brasil, tem a ver também com mundo. E o terceiro aspecto é que nas posições onde você pode trabalhar de maneira remota, você tem hoje uma disputa de empresas europeias, empresas americanas, contratando profissionais brasileiros, mesmo trabalhando aqui do Brasil, aonde com câmbio desvalorizado, você acaba tendo uma solução aí, uma proposta super atrativa vindo de fora. Então é um mercado extremamente aquecido. Legal. E quais hoje são as profissões mais aquecidas aí que as empresas estão tendo mais dificuldade de contratar? E a derivada dessa pergunta é para os jovens, né, que estão aí pensando numa carreira, qual carreira a seguir. Provavelmente a sua resposta está muito alinhada com o que vai ter bastante demanda no futuro e vai ter uma empregabilidade legal. O que eu costumo dizer é que o mercado de trabalho ele é um organismo vivo que reflete as transformações da sociedade. Então, a sociedade muda, as empresas precisam se adaptar a essa demanda e, naturalmente, isso se reflete em como as empresas se organizam e vão demandar profissional. E por que eu estou dizendo tudo isso? Parece que muitas vezes, quando a gente fala das profissões mais demandadas, tem um board do World Economic Forum definindo as posições que vão ser mais demandadas. É muito menos estratégico do que isso e muito mais uma resposta ao mercado. Então, hoje, basicamente, o que a gente tem? A gente tem um mundo cada vez mais digital se transformando. Então, com isso, as posições, certamente, na área de tecnologia, elas ganham mais complexidade, elas ganham mais especialização, então com isso você tem uma necessidade muito maior dessa formação de profissionais, então acho que esse é o primeiro aspecto. A forma como se faz marketing vem mudando, então desde a forma como você hoje tem o engajamento dos seus clientes, como você faz marketing de conteúdo, como você cria a sua audiência, então tem a transformação desse tipo de profissional. Quando você fala também dessa guerra de talentos, naturalmente você vai falar também de
posições na área de recursos humanos, pessoas que efetivamente consigam desenhar uma boa estratégia para que as empresas tenham uma boa atração de candidatos. E, claro, você sempre vai estar olhando para pessoas e posições que impactam ou em você potencializar a receita, então tudo que tem a ver com iniciativa de você trazer mais cliente, de trazer mais faturamento e também estratégias de redução de custo. Mas acho que um ponto interessante também para colocar é como muitas vezes você também pega posições que não tinham um caráter tão estratégico e, dado o que acontece de dinâmica do mundo, você reconfigura. Então, o que eu posso dizer com isso? Dado a pandemia, a dificuldade que hoje a gente tem em muitas empresas para conseguir material, né, matéria-prima de maneira geral, até então uma área de compras ou uma área de sourcing, que era uma área que sim tinha importância, mas hoje ganhou uma importância ainda mais estratégica, porque está sendo a área que, se não encontrar uma solução, você para toda uma linha de produção para uma empresa. Então, esse cenário é importante que a gente analise para que a gente possa projetar o futuro. Masália, você acha que investir na carreira é um investimento como qualquer outro? Quanto tempo e esforço você acha interessantes para ter esse desenvolvimento pessoal? Eu acho que a gente está super alinhado em falar em investimento na carreira com falar de investimento da forma como o Thiago Reis fala. Não tem shortcut. Então, as pessoas muitas vezes querem, Basa, qual é o curso que eu faço que daqui 3 meses eu vou virar um diretor? Não existe isso. Existe o desenvolvimento que você vai ter, que parte primeiro de saber quem você é, o que você tem para o mercado para oferecer, depois o que o mercado está demandando, a partir daí oferta e demanda, isso precifica o quanto você vai valer no mercado, e aonde você quer chegar, que você faz um gap analysis para entender o que está faltando na sua carreira. Eu costumo dizer que todo profissional, para que ele tenha sucesso e seja feliz, ele precisa encontrar o lugar dele de potência no mundo. E que o lugar de potência é o que eu tenho a oferecer e o mercado quer comprar. A partir daí, você dificilmente vai conseguir ser feliz se você não tiver no seu lugar de potência, e não vai ser melhor remunerado se você não tiver no seu lugar de potência. Então, autoconhecimento, aonde você quer chegar, o que o mercado está demandando, e aí entra dentro desse tripé aonde você precisa se desenvolver para potencializar realmente como você vai ser visto e valorizado no mercado. Mudança de carreira. Eu sou um cara que advoga a favor da mudança de carreira. Eu comecei numa asset, no lugar que eu era gestor e também analista. Continuo como analista aqui na Suno, né, e estou também complied com a regulação, posso ser gestor, apesar de não ser, mas hoje também tem vários outros cargos aqui na empresa. Eu acho que o meu tempo é muito gasto com coisas estratégicas, decisões de dia a dia, RH, produto, etc. Então, hoje, eu me considero mais um empreendedor do que propriamente um analista, então, daquele tradicional, né? E eu acho que isso me beneficiou muito, porque você traz uma visão nova pro negócio, né? Eu acho que são poucos empreendedores que começaram como analistas de investimento, né? Isso aí traz uma visão financeira muito interessante para o negócio. A gente fez a empresa de trás para frente, assim, pegando tudo que a gente viu e que dava certo em finanças por aí e trazendo, de certa forma, para os nossos negócios. O que você acha da mudança de carreira? Eu sou o exemplo de alguém que também mudou completamente o que eu tinha de plano. Eu sou formado em análise de sistemas, em tecnologia, até meus 20 e poucos anos eu tinha convicção que eu ia ser um programador, porque eu era muito tímido. Então, o meu sonho era trabalhar dentro do data center, com fone de ouvido gigante, falando com o menor número de pessoas. Isso só diz o quanto a gente sabe muito pouco do que vai ser da nossa carreira. Se antigamente o plano de carreira era como o antigo Garmin, que você tinha um plano com rota fixa, hoje qualquer plano de carreira está muito mais para um Waze, você vai ouvir um recalculando algumas vezes, o que vai fazer com que dê um frio na barriga, mas o caminho vai ser muito mais dinâmico. E também a maior parte das pessoas que eu entrevisto em posições de alta liderança, diretoria, vice-presidência ou presidentes, menos de 50% continuam atuando na sua área de formação original. Então existem alguns aspectos aqui para a gente analisar nesse contexto, e eu estou contigo, eu sou super a favor de transição e você se encontrar. O primeiro deles é que a gente toma decisões muito cedo na nossa vida e decisões que a gente pretende que sejam duradouras por muito tempo. E dificilmente você consegue acertar na mosca, até pelo segundo aspecto, porque você se conheceu muito pouco.
Então, se você ainda não se conhece, como é que você vai ter certeza também do que é o melhor para você? E terceiro, que muitas vezes, a não ser que você venha de uma família que tem uma diversidade muito grande de profissões, de áreas de atuação, a maior parte das vezes a gente tem um cardápio muito limitado que a gente acaba escolhendo. Então, eu, quando me tornei a Headhunter há 15 anos, ninguém na minha família já tinha sido Headhunter. Então, era algo que eu descobri com o tempo. Talvez se tivesse tido alguém naquela época, quando eu estava me formando, que já tivesse trabalhado nessa área e falado para mim dessa área, talvez abrisse a minha cabeça e eu já tivesse isso no radar. E por último, quando a gente fala principalmente de mudanças, de transformação, existem posições que estão sendo criadas que num primeiro momento vai ter até um certo estranhamento ou até um preconceito. Quando eu falei para os meus amigos que eu ia me tornar Headhunter há 15 anos, era como se hoje eu falasse para alguém que eu ia me tornar YouTuber. Apesar que o YouTuber hoje também já está ficando mais comum. Mas há 15 anos ninguém conhecia muito bem o que era um Headhunter, hoje já conhece. Então, na hora que você coloca tudo isso no bolo, sem dúvida nenhuma, tem muito preconceito, tem muita falta de informação e, principalmente, muita insegurança por as pessoas não terem um plano, né? Eu tenho conversado muito isso nas lives com o Gustavo Borges, da importância de você se conhecer, saber para onde você quer ir, mas principalmente você estruturar um plano para que você consiga fazer essa transição. Quais as perguntas que eu tenho que fazer a mim mesmo para eu me conhecer melhor, para eu saber qual é a área que eu me adapto melhor? O que eu acredito é que antes de você fazer as perguntas, tem uma dose de humildade, de você entender que você é como as pessoas te percebem, não como você se percebe, porque como as pessoas te percebem é a forma como você causa impacto. E a partir daí, não dá para a gente ficar no plano só da intenção, não, mas é que eu pensei em fazer isso, eu gostaria de passar esse aspecto. De novo, as pessoas entendem, percebem o que você passa. A partir daí também é importante a gente começar a fazer alguma série de reflexões no que eu me destaco, né? No que as pessoas, quando precisam de ajuda, normalmente recorrem a mim. O que normalmente, quando eu preciso de ajuda, o que não é a minha fortaleza, o que normalmente eu tenho que buscar de suporte. Ou se não, o que me energiza, o que me motiva, o que me faz, quando eu olho na minha agenda, que aquele dia tem uma atividade como aquela, eu realmente fico feliz em fazer. O que tipo de atividade, quando eu começo a fazer, eu não vejo a hora passar. Então isso vão começando a dar algumas pistas importantes para que você se conheça e a partir daí depois você possa olhar o cardápio para ver como você se posiciona. Porque eu costumo dizer que um profissional no mercado de trabalho, feliz ou infelizmente, a gente é como se fosse um produto. E um produto, a gente aprendeu nas aulas de marketing lá atrás, que você tem algumas formas de precificar ou de posicionar esse produto. Então você poderia pensar, eu vou posicionar esse produto porque ele é o mais barato e com isso eu vou ganhar mercado. E aí então eu como profissional posso pensar, eu vou ter um salário menor do que a média, do que a maioria e isso vai ser o meu posicionamento. Não é o que as pessoas gostam, mas pode ser um posicionamento. O segundo posicionamento, eu tenho diferenciais e aí, com isso, eu consigo cobrar um preço maior do que a média. Então, isso é como eu busco como profissional. Então, eu tenho diferenciais, eu tenho experiência e vou buscar essa diferenciação. E tem o terceiro, que é o sonho de consumo da maior parte das pessoas, que é quando você é tão bom e tão diferenciado que as pessoas têm dificuldade de te comparar. Que foi, por exemplo, o que aconteceu quando o iPhone chegou no mercado. Ele é caro ou é barato? Mas espera aí, eu estou comparando ele com um celular, com MP3 player ou com uma câmera fotográfica. Você começa a perder o parâmetro e alguns profissionais atingem esse estágio. Então isso já dá também uma pista importante de como você tem que planejar o seu posicionamento. Azar, muita gente que nos acompanha aqui tem interesse em trabalhar no mercado financeiro. Minha primeira pergunta, que conselho você dá para essas pessoas? Acho que o primeiro ponto, as pessoas entender por que você quer trabalhar no mercado financeiro. A maior parte das pessoas que eu converso tem o sonho de trabalhar no mercado financeiro porque sabe que é um mercado onde você pode ter uma remuneração muito acima da média, você pode cair num ambiente meritocrático que você cresce mais rápido do que a média. Agora, o que a maior parte das pessoas, infelizmente, não faz uma análise clara é qual é o preço que se paga por isso. O quanto você tem que estudar, o quanto você tem que se esforçar, o quanto que você tem que abrir mão de muito da sua vida pessoal para se dedicar a essa carreira. Acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo, o mercado financeiro ele é muito amplo, né? Se a gente for olhar em que área você quer atuar, você quer ser um gestor, você quer ir trabalhar na área comercial, você quer trabalhar em compliance, existem N caminhos diferentes que fazem requerimentos diferentes do que você tem que se preparar, e a partir daí você entender como você potencializa de onde você parte.
Se você pegar a maior parte dos bancos tradicionais de investimento, eles preferem pegar pessoas recém-formadas, com uma boa formação, partir do princípio que você vai exigir as certificações para essas pessoas, e aí você tem um encaminhamento que esse é o tradicional. Se você não está nesse grupo, você tem que entender que o seu caminho vai ser mais duro. Não é que é impossível, mas vai ser mais duro. Por outro lado, existem caminhos paralelos. Não é só de banco de investimento grande, com uma placa grande, que existe a entrada no mercado. Então, você tem outras casas menores. E a partir daí, tem duas coisas que são muito importantes você pensar que você sempre vai trazer de uma área que você já atuou, não importa qual seja, que é o seu networking e a sua reputação. Então, como você usa o seu networking para potencializar qualquer área que você não só vai buscar, como você vai se posicionar, e essa reputação que é como as pessoas te conhecem e o que pode fazer com que elas deem uma chance para você, mesmo sem você ter experiência. E Basaglia, quais hoje são as áreas do mercado financeiro que estão mais aquecidas? Hoje o que eu posso dizer é que dentro do mercado financeiro, você sem dúvida nenhuma tem uma oportunidade na área comercial. Você tem cada vez mais uma competição grande nesse mercado, então é alguém que efetivamente possa ter relacionamento, tenha conhecimento de mercado e principalmente seja alguém que conheça a necessidade do cliente. Esse é um mercado que, infelizmente, ele tem um volume grande de pessoas que sabem oferecer produtos e não sabem escutar o cliente precisa para colocar a entrega. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Segundo, tem uma transformação digital acontecendo que quem consegue ser a ponte entre a tecnologia e o conhecimento do negócio tem uma oportunidade gigantesca, porque você vê os grandes bancos, tradicionalmente, aí buscando toda essa adaptação e essa transformação, e você vê as startups, as fintechs, buscando o seu posicionamento. Então, sem dúvida nenhuma, tem aí. Na área de investimentos, certamente sempre vai existir espaço, até porque é um ambiente meritocrático, onde você apura resultados de uma forma muito clara, então quem se destaca sempre vai ter oportunidade. A área de compliance cresce muito, principalmente agora quando aumenta a complexidade, como você fala de tratar os dados, LGPD também é algo fundamental. Então, Thiago, eu diria que o volume de posições, talvez tradicionalmente falando, em grandes bancos, ela não é só o único caminho. Hoje você ampliou ainda mais, então é um mercado que ainda continua com muitas oportunidades. Quando você está no início, você pode ser pequeno numa empresa grande ou ser grande numa empresa pequena. Qual das duas você acha a melhor opção? Lucas, o que eu acredito é que esse não é o melhor parâmetro. Para mim, o melhor parâmetro acaba sendo você ter um bom gestor, não importa se é numa empresa grande ou numa empresa pequena, alguém que vai realmente te ajudar a você se desenvolver, e você esteja num ambiente onde você se identifica com a cultura, porque o que é a cultura? A cultura nada mais é do que são as regras não escritas que dizem e regem como você deveria entregar resultado. Quanto mais distante você está da cultura da empresa, mais te dói para que você consiga chegar no resultado. Então esse acaba sendo um aspecto fundamental também. E a qualidade da gestão, como é que eu consigo avaliar? A qualidade da gestão, o que eu avalio, primeiro, é pelo interesse genuíno que essa pessoa tem em querer contribuir e querer ver o meu sucesso. As ferramentas e realmente a história que essa pessoa tem pelos times que ela já geriu, pelos times que ele passou, sem dúvida nenhuma, as pessoas que cresceram com ele. E o terceiro acaba sendo um pouco da química, né? No interior a gente fala que tem que bater o santo, né? A gente tem um nome mais bonito que é a química. Mas no final precisa ser alguém que você vai passar a maior parte ali do seu dia a dia, quando estiver trabalhando, tem que ser alguém que você goste de estar junto, que você minimamente, não é admiração pelas pessoas, porque eu acho que isso ainda cria um peso muito grande. Eu preciso admirar, como se eu tivesse que endeusar o meu gestor. Não é isso, e você consegue colocar uma responsabilidade muito grande para ele dessa forma. O que você deveria pensar eu consigo identificar quais habilidades essa pessoa é diferenciada. Essas habilidades eu gostaria de desenvolver e trazer para mim, ou me complementa de alguma forma para potencializar o que eu já tenho aqui comigo. Então, isso vai fazer toda a diferença. E se eu identifico alguma falha no meu gestor, o que eu faço? Acho que o primeiro ponto é saber que você identificar falha no seu gestor é algo muito natural. Aliás, me estranharia você ter algum gestor perfeito, que seres humanos não são perfeitos, inclusive eu não gosto de gestores que se posicionam como perfeitos, o super-herói não existe e ainda distanciam as pessoas. O que você precisa entender é se esses defeitos que você está identificando são falhas de valores, que aí vão indo contra os seus valores, pode inviabilizar uma relação de confiança e com isso você desempenhar um bom trabalho,
ou se aquela pessoa tem falhas em alguns aspectos, sejam técnicos ou de soft skills, que faz parte de cada pessoa ter os seus pontos de desenvolvimento, e aonde você talvez possa ter uma oportunidade, inclusive, de suportar o seu gestor e com isso fazer uma bela parceria para que todos cresçam. E soft skills, eu queria saber, você citou nesse ponto, como é que eu desenvolvo essa questão? Quais são as soft skills mais importantes no mundo hoje? Além da facul, arrasta para cima. A resposta mais óbvia seria, gente, não esqueçam de seguir o Além da Facul, que é onde a gente fala com bastante profundidade. Primeiro que quando a gente fala de soft skill, de soft não tem nada para desenvolver, é bem hard, inclusive. Aliás, é muito hard, porque 91% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e depois demitidas por questões comportamentais, 91%. Você contrata porque a pessoa tem experiência na área, tem boas habilidades, depois demite porque a pessoa não trabalha em equipe, não tem atitude. Então, acho que isso já diz muito. Depois, acho que quando a gente fala de soft skills, tem um ponto que mesmo sendo algo tão impactante que bloqueia a carreira das pessoas, né? Porque outro aspecto que eu sempre digo, as pessoas sempre me perguntam, poxa, Bas, a inteligência artificial vai acabar com os empregos? Eu costumo dizer que, sem dúvida nenhuma, vai transformar, mas o maior assassino de empregos continua sendo a inteligência emocional, não artificial. A emocional é o que acaba com empregos, sonhos, planos e carreiras. Só que tem um ponto. Por mais que esse seja um diagnóstico claro, menos de 1% de todas as matérias de graduação, pós-graduação, MBA e mestrado são focadas em soft skill. Ou seja, tem um elefante na sala e ninguém está falando dele. Então tem uma oportunidade muito grande para a gente mergulhar para esse desenvolvimento, lembrando que existe uma diferença muito grande, indo na tua pergunta, de aprender uma hard skill ou uma soft skill. O conhecimento técnico você aprende de fora para dentro. Uma soft skill, ou um people skill, como é o termo mais moderno usado hoje, você aprende de dentro para fora. Então a gente está tentando aprender soft skill da maneira errada, que é de fora para dentro. A gente precisa saber que isso tem que ser de dentro para fora. E isso você só aprende uma soft skill primeiro com 2 pilares, que é a intencionalidade e o segundo é a prática. Então a intencionalidade você precisa querer desenvolver, não adianta, senão você não vai conseguir desenvolver, e segundo, colocando em prática. Você não vai aprender de oratória lendo só um livro sobre oratória, vai ter que se arriscar, vai ter que realmente conseguir fazer, se tirar da zona de conforto. E dentro das soft skills mais importantes, inclusive esse é um tema do livro que eu estou escrevendo e vou lançar aqui em alguns meses e volto aqui para falar mais para vocês sobre esse livro, são os 4 As, onde eu falo sobre autoconhecimento, atitude, adaptabilidade e ambiguidade. Então, o autoconhecimento, que você, Lucas, já trouxe muito bem esse ponto, sem ele você não sabe de onde parte. Todo plano, para ele ser bem estruturado, ele tem que começar da onde você está e depois para onde você vai. Sem esses 2 elementos, você não consegue traçar um plano. E o autoconhecimento é para dizer aonde você está. Depois, a atitude. Esse é um negócio, nós vivemos hoje num mundo que não dá para deixar de ser protagonista, a gente precisa correr atrás do que a gente quer e as empresas esperam essa atitude. Terceiro, adaptabilidade, porque a gente é contratado para uma foto, só que essa foto muda muito rápido, a empresa te contrata para um cenário e esse cenário muda e esse conjunto de fotos vai fazendo o filme e depois cresce quem é capaz de se adaptar. E ambiguidade, porque cada vez que você cresce, vai ficando menos claro o caminho, porque quando você está numa posição inicial, não tem muita ambiguidade, existe um processo claro que você tem que seguir, nem é esperado que você fuja daquele processo, daquele script, mas à medida que você cresce, o processo é menos claro, muitas vezes até entrega, eu tenho que crescer o faturamento ou eu tenho que aumentar a rentabilidade? Eu quero os 2, não tem um ou outro. E aí você vai ter que tomar as decisões ali no meio. Poxa, mas até onde eu dou mais uma chance para uma pessoa ou eu demito ela agora porque não tem mais condições? Não tem uma resposta 100% certa. Tem uma ambiguidade que você tem que lidar. Então isso vai fazendo com que, infelizmente, algumas pessoas vão ficando ao longo do caminho nesse crescimento da carreira. Bazar, tem algumas pessoas que podem estar desempregadas e estão nos ouvindo aqui. Que conselho você dá para elas? Acho que o primeiro ponto é a gente entender qual é o seu fôlego financeiro para você estruturar um plano. Tem gente que talvez está com fôlego financeiro, que quer aproveitar essa oportunidade, não só talvez um sabático, mas para se conhecer mais, explorar possibilidades, fazer até talvez uma transição de área de atuação e pode se dar ao luxo. Muitas pessoas que estão nos escutando, a gente não pode esquecer que a taxa de desemprego hoje
quando a gente está gravando esse podcast, passou de 14%. Então tem muita gente com uma necessidade muito clara de buscar renda. E aí o que eu diria que o mais importante é você ter certeza que você ampliou o seu cardápio das possibilidades. Então, para de ler artigo na internet sobre o mercado, notícias sobre o mercado, e vai falar com o maior número de pessoas. Não importa se é presencial, se é virtual, mas entende aonde essas pessoas estão trabalhando, o que a empresa está passando, quais são as prioridades, quais são os gargalos, como é que uma pessoa vê o seu perfil. E a partir daí, quanto mais você vai pegando esse cheiro do asfalto, mais você consegue saber quais são as opções que te cabem e dentro das opções que te cabem, qual te remunera e te valoriza da melhor forma. E a partir daí, energia no que você tem maior chance, do que ficar só atirando para todos os lados sem foco, que muitas vezes pode até ser entendido de uma forma errada, como uma pessoa que eventualmente não sabe o que quer. Então, esse é um cuidado importante para que a gente possa buscar esse posicionamento. E numa transição no meio da pandemia, eu consigo sair de um emprego e para o outro? Como é que vai funcionar esse processo? Como é que está rolando essa situação curiosa? Talvez uma das belezas de ser headhunter é que até hoje eu não conheci um alto executivo líder ou um empreendedor que não tivesse disposto a contratar alguém que ou vai aumentar a receita ou vai diminuir o custo. Se você é capaz de entregar resultado no curto prazo, sempre vai existir um espaço para você. Nem que aquele executivo, aquele empreendedor tenha que mandar alguém embora para colocar você. Agora, é claro que esse match não é óbvio, não é qualquer pessoa que entrega resultado, que consegue dessa forma conseguir se posicionar. Mas então, voltando para a resposta da tua pergunta, Lucas, sim, é possível se colocar na Page nesse primeiro trimestre de 2021, eu não posso abrir os dados aqui, até por a gente ser uma empresa listada, não estão com todos os dados divulgados, mas a gente cresceu 18% comparado com o mesmo período do ano anterior, em contratações, quando lembrando que no primeiro trimestre a gente teve uma maior parte desse período sem pandemia. E o porquê que isso acontece? À medida que as empresas estão num ambiente mais volátil, mais competitivo, que está mudando agora constantemente, não tem regras claras, você precisa ter certeza que você está com os melhores cérebros com você. Logo, mesmo que as empresas não estejam aumentando o seu contingente de funcionários, estão tendo muitas trocas. E aí, de novo, você sabendo qual é o seu lugar de potência, você consegue se posicionar para ser uma dessas opções quando a empresa está buscando trocar um determinado profissional. Quero trabalhar numa empresa específica. O que eu faço para chegar lá? Primeiro é você entender exatamente o que essa empresa procura, o que ela está buscando. Primeiro, qual é o momento que o setor que essa empresa está passando? É um setor em transformação, algum tipo de consolidação, tem concorrentes chegando, seja com uso de tecnologia, com uso de capital, o que está acontecendo nesse mercado? A partir daí, como você consegue falar com executivos, seja tendo primeiro acesso realmente por rede social ou através de contatos de amigos, para que você consiga identificar quais são as prioridades dessa empresa, quais são os gargalos, e a partir daí você começar a refletir o que você tem a oferecer para essa empresa. Porque um grande erro, Lucas, que as pessoas cometem em entrevista, elas saem falando das suas experiências, das suas habilidades, como se elas estivessem abrindo um catálogo para que o cliente comprasse. Da mesma forma como a gente não gosta de vendedor que sai abrindo o catálogo para a gente escolher, que tipo de vendedor que a gente gosta? Aquele que entende o nosso problema e oferece exatamente o que a gente precisa. Então a minha recomendação é o quanto você está conseguindo ser consultivo para entender o que a empresa precisa, para a partir daí você oferecer a sua habilidade com base no que resolve o problema. Não ficar listando curso, experiência, certificação, que muitas vezes não tem relevância para o problema que a empresa precisa resolver. Lembrando, a gente vive num mundo capitalista. O capitalismo, o que ele valoriza? Ele valoriza resultado. Então, de novo, formação não é garantia de conhecimento e conhecimento não é garantia de resultado. O que você precisa é mostrar do que você tem de experiência e habilidades, o que isso se transforma em resultado. É o caso da pessoa que sabe 3 línguas, mas como não é exigido para o trabalho dela, ela não tem uma remuneração extra por isso. Exatamente. Esse é um bom exemplo, Lucas, porque se a empresa não tem um uso, uma necessidade das habilidades que você tem a oferecer, ela dificilmente vai te pagar por essas habilidades, já que ela não está tendo uso para isso. Lembrando que quem precifica o mercado acaba sendo a disponibilidade de profissionais que podem fazer o que você faz.
Então, se outra pessoa, sem os 3 idiomas, também é capaz de fazer o que você é exigido, então, se você não aceitar esse salário para fazer essas atividades, existirá outra pessoa sem esses 3 idiomas que vai fazer. Então, o importante que você entenda, se esses 3 idiomas te colocam num patamar que você possa ser valorizado em outra empresa ou em outro cargo dentro da mesma empresa, para que a partir daí você possa realmente ter a sua expectativa atendida de remuneração ou de valorização como profissional. Quero saber então de vocês, como o Thiago dos Reis e Ricardo Basaglia se conheceram? A gente se conheceu num evento, né? Ele era um palestrante, eu também, e a gente acho que nem conversou direito no evento e tal, mas obviamente ele viu minha palestra, eu vi a palestra dele, e acho que a gente marcou a imagem um do outro. Um dia eu estava andando aqui na Vila Olímpia, né? Eu trabalho aqui perto, e o Basaglia também, e daí a gente se trombou ali na rua, ele estava sozinho, eu também, e daí a gente conversou e tal, vamos marcar um almoço e tal, vamos. E daí ficamos amigos. Cara, foi exatamente isso. A gente se esbarrou na calçada, na frente do Shopping Vila Olímpia, para ser mais exato. Aquela conversa de que era, oi, tudo bem? Puxa um assunto, virou 5, 10, 15 minutos, os dois com a agenda super corrida, precisamos marcar um almoço, precisamos marcar um café, e dali foi a sequência aí de muita troca, muito aprendizado. Aliás, se você me segue em rede social e gosta do meu conteúdo, agradece o Thiago Reis. Ele é o grande responsável, não só por me orientar, por me ajudar, por patrocinar aí, por me puxar para a rede social, e é um cara que eu agradeço muito aí, não só pelo que ele conhece de investimento, mas ele é o cara aí que me jogou em rede social. Obrigado, Bazar. E, Bazar, acho que isso aqui tem até a ver com um assunto que é recente, né? Muito se fala do home office, o futuro do home office, a Suno nasceu meio em home office, mas eu sinto que essa questão de você estar num polo, aqui a gente trabalha no mercado financeiro, tem um polo financeiro aqui na Faria Lima, né? E que as corporações estão aqui perto, estão sempre aqui, você encontra o cara na rua, se perde isso com home office, você concorda? Você não acha que, por exemplo, talvez a gente não se conhecesse se tivesse todo mundo de home office, a gente não sai de casa e tal, e isso não acontece com todas as relações? Não é todo mundo que está na São Paulo capital que adora a cidade de São Paulo, mas você gosta do que ela pode te oferecer, isso dado restaurantes, networking e todas as possibilidades que você gosta, serviços, eventualmente. Agora, isso só dá certo porque você reúne uma grande quantidade de pessoas e aí você também tem um público consumidor para o que você vai oferecer. Logo, o que eu entendo é que você, sem dúvida nenhuma, sempre vai ter um espaço onde as pessoas vão querer se reunir para buscar os iguais. Então, isso é onde você trabalha, onde você tem lazer, onde você tira férias. Então, as possibilidades acontecem. Então, eu não acredito num ambiente 100% virtual. Depois você acaba aproximando as pessoas. O conceito de mastermind vem de Napoleon Hill, da década de 20, de você buscar aproximar pessoas com interesses comuns. Agora, claro, existe também muito relacionamento que é criado, que é iniciado por rede social. Então, eu mesmo conheci o Bernardinho por rede social. As pessoas perguntam, pô, Baza, como é que você ficou sócio do Bernardinho, os cursos que vocês fazem junto? Eu já segui o Bernardinho, já era fã dele já há muito tempo. E ele começou a me seguir, e depois a gente começou a trocar mensagem, dali também derivou para um almoço, mas o primeiro contato foi no virtual nessa troca. Então, o que eu acredito é que os interesses, eles certamente sempre vão aproximar, mas a minha geração, eu tenho 40 anos de idade, eu ainda fui criado em relações que se iniciam presencialmente. Talvez meu filho de 2 anos e meio está sendo criado e vai achar mais comum o virtual. Mas no final eu acredito que os interesses, sem dúvida nenhuma, sempre vão acelerar as relações, sejam virtuais ou presenciais. Beleza, Bazar, quem quiser te seguir aí nas redes sociais, como é que faz? Quem quiser me seguir no Instagram, @RickBasaglia, vai ser um prazer. Aliás, me manda uma mensagem que você ouviu esse podcast, que vai ser um prazer aí continuar essa troca de ideia com vocês. @RickBasaglia. Quem investe em renda variável pode ganhar mais, mas é obrigado a declarar no imposto de renda os resultados das suas operações. Para salvar a sua pele, a Suno preparou um guia gratuito para você declarar sem medo do leão. Link na descrição deste podcast.
Ok, assim terminamos mais uma edição do Invista com o Thiago, saindo um pouco do eixo de investimentos e falando de pessoas. Carreira foi o tema de hoje e com a palavra Thiago Reis. Foi muito legal, sempre um prazer estar aqui com meu amigo Ricardo Basaglia. É sempre bom também estar com você, nosso ouvinte. Convido vocês a acompanhar sempre aqui nosso podcast. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui para acompanhar. E para finalizar aqui, eu passo a palavra para o Ricardo Basaglia fazer as considerações finais e também se despedir de você, nosso ouvinte. Primeiro, agradecer Lucas e Thiago. Que honra estar aqui com vocês mais uma vez, de falar um tema que eu sou apaixonado. E por último, acho que a gente falou muito de desenvolvimento. O recado final que eu gostaria de deixar para todo mundo é que a gente só consegue se desenvolver se a gente estiver bem. Então, no momento onde está todo mundo mentalmente super desafiado, então a importância da gente continuar cuidando da nossa sanidade mental. Existe um artigo em Harvard que foi escrito recentemente pelo professor Boris, dizendo da importância de você se alimentar bem, dormir bem, beber água, de efetivamente praticar esportes. Parece que eu estou falando de um artigo de um guru indiano, mas não, gente, é um artigo científico do professor de Harvard, porque navios não afundam porque estão rodeados de água. Os navios afundam quando tem uma rachadura no casco e entra água no navio. E isso é o que eu vejo nesse momento, quanto que a gente está conseguindo engrossar o nosso casco para que a gente continue aí navegando aí em mares agitados e desempenhando o máximo aí, encontrando o nosso lugar da potência. Mais uma vez, obrigado, gente, prazer estar com vocês.